Você já viu uma empresa cheia de clientes, vendendo todos os dias, com movimento constante, e mesmo assim quebrar? Isso não é exceção, é regra em muitos casos. No Brasil, segundo dados do Sebrae, 99% das empresas são micro e pequenas. Elas representam mais da metade dos empregos formais do país e cerca de 1/4 do PIB brasileiro. Mesmo assim, uma parcela enorme desses negócios não consegue sobreviver no longo prazo. Muita gente acredita que empresa quebra por falta de venda, mas a realidade é mais dura. Muitas pequenas empresas quebram exatamente quando estão vendendo bem. Isso acontece porque crescimento, quando vem sem controle financeiro, cria uma falsa sensação de segurança. Hoje você vai entender por que isso acontece, quais são os erros mais comuns e como decisões pequenas, repetidas ao longo do tempo, acabam cobrando uma conta grande demais. O primeiro erro clássico é confundir faturamento com saúde financeira. Faturar é vender. Lucro é o que sobra depois de pagar todas as contas. Segundo o Sebrae, um dos principais motivos de mortalidade das pequenas empresas é falta de controle financeiro e de custos, e isso começa no preço. Muitas empresas vendem muito, mas vendem com margem errada, preço mal calculado, desconto excessivo, custo fixo que cresce sem ser revisado, imposto subestimado. O problema é que vender mais não reduz risco automaticamente. Na verdade, vender mais aumenta a complexidade. Mais vendas significam mais estoque, mais logística, mais gente, mais capital de giro. Se a margem estiver errada, cada venda empurra a empresa um pouco mais para o limite. É por isso que o movimento engana. Loja cheia não significa empresa saudável. O caixa é o único que não mente. Empresa não quebra por falta de venda. Empresa quebra quando o dinheiro acaba antes das contas vencerem. E aqui entra o maior vilão das pequenas empresas, o fluxo de caixa. Um erro muito comum é vender parcelado e pagar fornecedor à vista. O cliente paga em 30, 60 ou 90 dias, mas o custo sai agora. Enquanto a empresa cresce, esse descompasso cresce junto. Segundo levantamentos do Sebrae, muitas empresas fecham não porque dão prejuízo no papel, mas porque não conseguem sustentar o dia a dia financeiro. Outro problema grave é estoque parado. Estoque é dinheiro imobilizado. Dinheiro parado em prateleira não paga imposto, não paga aluguel e não paga folha. Muitas pequenas empresas vivem dependentes de entradas futuras. Qualquer atraso vira crise. Qualquer imprevisto vira desespero. Antes de continuar, se esse conteúdo está fazendo você enxergar sua empresa de um jeito diferente, já deixa o like aqui no vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer. E se você é dono de negócio ou trabalha com pequenas empresas, segue o canal, porque aqui a gente fala de finanças do jeito que realmente importa. Quando o caixa começa a apertar, muitos empresários recorrem ao crédito, capital de giro, antecipação de recebíveis, empréstimos rápidos. O problema não é usar crédito. O problema é usar crédito para esconder erro estrutural. Segundo o Sebrae, o uso desorganizado de crédito está entre os principais fatores de risco para pequenos negócios, principalmente em ambientes de juros altos. Em vez de ajustar preço, cortar custo ou rever prazos, o empresário pega dinheiro caro para tapar buraco. O efeito é quase sempre o mesmo. Os juros consomem o pouco lucro que existia. A empresa passa a trabalhar para pagar banco. O crédito vira uma anestesia temporária. Alivia agora, cobra caro depois. E quando o empresário percebe,
Está vendendo bem, mas devendo mais do que consegue pagar. Existe um fator que quase ninguém gosta de admitir: decisão emocional. Pequenos empresários têm dificuldade de dizer não. Não cortam custos quando precisam. Não demitem quando a estrutura não comporta. Não recusam clientes ruins. Segundo dados do IBGE, cerca de 60% das empresas fecham em até 5 anos no Brasil. Entre os microempreendedores individuais, quase 3 em cada 10 não sobrevivem após 5 anos. Esses números não existem porque falta esforço. Eles existem porque decisões difíceis são adiadas por tempo demais. A empresa continua vendendo, mas começa a quebrar por dentro. E quanto mais tempo isso dura, mais difícil fica corrigir. A boa notícia é que esse caminho pode ser evitado. O primeiro passo é entender margem. Vender menos, mas vender certo. É melhor do que vender muito e perder dinheiro. O segundo passo é tratar fluxo de caixa como prioridade absoluta. Caixa é oxigênio. Sem caixa, não existe empresa. O terceiro ponto é usar crédito com inteligência. Crédito deve servir para crescer com estrutura, não para esconder problema. E o mais difícil, tomar decisões racionais, mesmo quando dói. Pequenas empresas não quebram por falta de esforço, quebram por decisões erradas, repetidas por tempo demais. No fim, não é quem vende mais que sobrevive, é quem decide melhor. Se a gente tivesse que transformar tudo o que foi falado até aqui em alertas práticos, o primeiro seria este: empresa quebra quando o dono perde a visão do caixa. Se você não sabe exatamente quanto dinheiro entra, quanto sai e quanto sobra no fim do mês, isso já é um sinal de alerta. Não importa se a empresa está vendendo bem. Sem controle de caixa, o risco cresce todos os dias. O segundo alerta importante é: crescimento rápido demais costuma esconder problema. Quando a empresa cresce muito rápido, o consumo de caixa aumenta antes do retorno aparecer. Se você cresce sem capital de giro suficiente, qualquer atraso vira crise. Outro sinal clássico é depender constantemente de crédito para operar. Crédito deveria ser ferramenta estratégica. Quando ele vira rotina para pagar conta básica, a empresa já entrou numa zona de perigo. Também é importante ficar atento aos prazos. Se você paga fornecedor antes de receber do cliente, alguém está financiando o negócio, e geralmente é você. Inverter essa lógica é fundamental para sobreviver. Um alerta que poucos observam é a mistura entre finanças pessoais e da empresa. Quando o dinheiro da empresa vira a extensão da conta pessoal, o controle desaparece. E sem controle, não existe decisão correta. Para evitar esse caminho, algumas práticas simples fazem enorme diferença. A primeira é acompanhar o fluxo de caixa todos os dias, mesmo que o negócio seja pequeno. Não precisa de sistema complexo, precisa de disciplina. A segunda é conhecer sua margem real. Preço não pode ser definido por concorrência ou sensação. Ele precisa pagar custo, imposto, despesa e ainda sobrar dinheiro. A terceira é usar crédito com objetivo claro. Se o crédito não gera aumento de eficiência, produtividade ou retorno, ele não é solução, é risco. E talvez a mais difícil: tomar decisões antes da crise chegar, cortar custo enquanto ainda há caixa, rever processos enquanto ainda há fôlego, dizer não para vendas ruins, mesmo quando o movimento parece bom. Evitar quebrar não é sobre fazer grandes movimentos heróicos, é sobre corrigir pequenos desvios cedo demais para que eles nunca virem um problema grande. No fim, empresa que sobrevive não é a mais sortuda, nem a que mais vende. É a que presta atenção nos sinais antes que seja tarde.